Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense. Lembrando que hoje completa um mês do vandalismo que depredou em Brasília prédios dos três poderes da República: o prédio do Congresso Nacional, sedes da Câmara dos Deputados e do Senado da República, o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, e o Palácio da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal. Centenas de pessoas continuam presas em presídios da capital da República. Alguns outros envolvidos, direta ou indiretamente, estão sendo processados para ressarcirem os prejuízos materiais da depredação. E as investigações têm prosseguimento e, dizem os especuladores, está chegando próximo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O UOL destaca que, um mês após a invasão e a depredação das sedes dos três poderes, em 8 de janeiro, ainda faltam respostas sobre a omissão de agentes de segurança e uma possível participação organizada de líderes políticos. Uma possível influência de Jair Bolsonaro, do PL, nos atentados é um dos focos das investigações da Polícia Federal e do Judiciário. O advogado Frederico Oussef já afirmou que o ex-presidente sempre repudiou todos os atos ilegais e criminosos e negou participação no que chamou de movimentos sociais espontâneos. Nos bastidores do judiciário e na classe política, a avaliação é que as investigações tendem a fechar o cerco contra Bolsonaro, algo visto com certa expectativa pelo Palácio do Planalto. O ministro Alexandre de Moraes incluiu o ex-presidente no inquérito sobre a autoria dos atos golpistas, depois que um vídeo questionando o resultado da eleição foi postado e apagado das redes do ex-presidente. O que mais pesa contra Bolsonaro até agora é a relação próxima com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está preso e tinha uma minuta golpista em casa. A denúncia do senador Marcos Duval, do Podemos, sobre uma suposta trama para grampear Moraes e impedir a posse de Lula. E também um mandado de busca e apreensão contra o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente, que participou dos atos de 8 de janeiro. A PF já prendeu ao menos 20 suspeitos e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão em operações contra envolvidos na organização, participação e financiamento dos atentados golpistas. Isso sem contar mais de 1.000 pessoas presas em frente aos quartéis após os atos, enquanto o STF, sem estrutura para processar tantos nomes, avalia como prosseguir com os acusados. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa Cearense serão os responsáveis pelas emissões de parecer sobre as mensagens do governador Elmano de Freitas, chegadas no Legislativo Cearense à noite da última segunda-feira, como ontem comentamos aqui no nosso programa. Há sinais de que todas elas serão votadas em regime de urgência, o que, se de fato acontecer, constitui-se numa verdadeira agressão a todos os cearenses. As matérias sobre a complexidade das suas repercussões reclamam um amplo debate.
Aliás, na abertura da sessão de hoje da Assembleia Legislativa, alguns deputados falaram sobre as matérias. As duas casas legislativas, com sede em Fortaleza, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, ontem tiveram um dia de sessão bem movimentada. Na Câmara, destaque para o pronunciamento da vereadora Adriana Nossa Cara, reclamando prudência dos policiais militares nas festas pré-carnavalescas em curso na capital cearense. Ouçamos parte do que ela disse. Ontem houve uma reunião do prefeito, estou concluindo, presidente, com a Guarda Municipal, e a gente espera que a pauta dessa reunião tenha sido a adoção de um protocolo adequado para a atuação da Guarda. E, por fim, a crítica que nós fazemos não são aos servidores da Guarda. Eles representam um projeto político, eles têm uma orientação acima deles. Então, aqui não é nenhum ataque individual a nenhum servidor, mas a cobrança de que haja um protocolo de ações para dispersão de público e não atirar, como é visto amplamente nos vídeos, para todos os lados, causando pessoas que foram pisoteadas, pessoas correndo e terror e pânico num dia que deveria ser de festa. Muito obrigada, presidente. Na verdade, nós erramos aqui quando dissemos que a vereadora estava reclamando prudência dos policiais militares. Ela reclama prudência do pessoal da Guarda Municipal de Fortaleza. Na Assembleia Legislativa, também ontem, o sargento Reginauro, em seu primeiro pronunciamento como integrante daquela casa, cobrou do governo do estado do Ceará a publicação do relatório da Comissão de Transição do Governo. Aliás, ninguém, pelo menos até agora, havia tratado publicamente dessa questão. Realmente é um tema muito importante, pois essa relatoria da Comissão de Transição deve, se a comissão foi realmente percussiente no seu trabalho, mostrar a real situação da administração pública cearense. Vamos ouvir parte do que disse o deputado Sargento Reginauro. Ora, nós precisamos entender que o governo Elmano assume uma herança de 60 mil pessoas esperando um procedimento, assume uma herança dos piores índices de violência, de criminalidade da história do Ceará. E aí nós precisamos entender, governador Elmano, como o senhor recebeu o Estado do seu aliado político, antecessor, atualmente senador Camilo Santana. Nós precisamos desse relatório de transição, porque até então o que me consta é que todos os nobres colegas dessa casa, que fazem parte do Poder Fiscalizador, não tiveram acesso a esse relatório. Então, para que sejamos justos numa oposição crítica, é necessário que o governador Elmano nos apresente esse relatório. E se ele está em algum lugar, os 46 deputados dessa casa têm o direito legítimo de tê-lo em mãos. Porque aí eu me sentirei muito à vontade de dizer: o governador Elmano não tem culpa disso. Ele já pegou o Estado assim. O governador Elmano não tem culpa disso. Isso aqui ele já herdou do governador Camilo. E eu não estarei culpando quem não merece ser culpado. Para que sejamos de fato justos, esse relatório, atendendo àquilo que se chama de transparência e é lei nesse país, a gente precisa que ele seja enviado a essa casa. Nós estaremos fazendo de forma regimental o requerimento para que esse documento chegue, para que todos possamos nos debruçar. É um Estado com dificuldades graves
do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista da assistência social. É um estado em que o governador recebeu quase metade da população na faixa de pobreza. Esses foram os últimos relatórios apresentados sobre a situação social do estado de Ceará, depois de 8 anos de governo. E aí nós não podemos simplesmente tratar como uma continuidade. É um novo governo, mesmo sendo o mesmo partido. E nós precisamos separar os CPFs aqui. O CPF do senhor Camilo Santana do CPF do senhor Elmano de Freitas. Bom, pelo que ouvimos aí no discurso do deputado estadual Sargento Reginaldo, realmente é importante se conhecer esse relatório da transição. Esse pronunciamento do deputado Sargento Reginaldo encerra algo mais do que ele está cobrando. Na verdade, ele está começando a fazer a oposição que vai mostrar o que foi o governo Camilo Santana e Isolda Sela nos últimos 8 anos de gestão no estado do Ceará. Parece, já em razão de outros movimentos, que a oposição quer deixar a limpo o que foi o governo Camilo Santana. Para ela, foi o governo que produziu muito pouco em termos de desenvolvimento para o estado do Ceará, de construção de infraestrutura, além das 290 areninhas. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Supremo Tribunal Federal mostra união e atuação conjunta após um mês dos ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília. Se a intenção dos golpistas foi ferir de morte o tribunal, o efeito foi inverso. O clima entre os ministros é, por um lado, de união em torno da figura da ministra Rosa Weber, a sua presidente, e, por outro, da busca pela punição dos vândalos, o que hoje está sob maior responsabilidade de Alexandre de Moraes. Retorno das discussões sobre o novo Código Eleitoral no Congresso Nacional terá apoio do Tribunal Superior Eleitoral. A influência do TSE na atividade legislativa não é novidade. A Corte contribuiu com diversas discussões no Congresso ao longo dos anos. Vale ressaltar que o novo Código unifica 900 artigos, toda a legislação eleitoral brasileira e as resoluções do TSE, além de acrescentar previsões sobre inelegibilidade, prestações de contas, pesquisas eleitorais e gastos de campanha. Após um mês, desdobramentos do dia 8 de janeiro ainda estão longe do fim. Na última terça-feira, ontem, dia 7 de fevereiro, a Polícia Federal realizou a 5ª fase da chamada Operação Lesa Pátria. Deflagrada no dia 20 de janeiro, a operação busca identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão e depredação ao Palácio do Planalto. E também temos que governadores do Ceará, do Piauí e de Pernambuco articulam retomada do projeto Transnordestina com o governo federal. O principal objetivo do encontro em Brasília foi discutir com técnicos e gestores alternativas de financiamento para o retorno dos trabalhos e dar velocidade à conclusão da ferrovia Transnordestina. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia. Arminio Fraga fala que se o Lula quer derrubar os juros, deveria dar mais atenção à responsabilidade fiscal. O ex-presidente do Banco Central critica ataques do presidente ao Banco Central e diz que, por enquanto, os sinais do governo no campo macroeconômico não são bons.
Agora com os destaques do Globo, a principal manchete é a coluna de Malu Gaspar, que fala sobre juros altos. A guerra de narrativas movimenta bastidores da disputa entre o governo Lula e o Banco Central também sobre este mesmo assunto. Também temos a coluna de Lauro Jardim, que aborda a dor na perna de Lula, que já fez o presidente deixar de ir a evento e o seu tratamento. E também temos 30 dias depois dos ataques, o governo federal lança vídeo sobre o dia 8 de janeiro e promete punição aos golpistas. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que 5 instituições financeiras são suspeitas de concentrar venda ilegal de ouro. Sobre as terras Yanomami, o CVM recebeu denúncia para investigar este grupo financeiro. E também temos que empresas contestam essas suspeitas. Também temos que a inflação dos aposentados supera o IPCA em 2022 em praticamente todo o país. O índice mostra perda real de renda em 11 de 16 regiões metropolitanas. E casos de malária no distrito Yanomami dobraram durante o governo Jair Bolsonaro. Bom, o deputado estadual Fernando Santana insistiu, persistiu e não desistiu. Isso é um slogan de um negócio de jogo que temos por aqui. E conseguiu, finalmente, o número de assinaturas mais do que necessário para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar, para fiscalizar, para saber dos mínimos detalhes da administração da Coelce, ou Enel, como ela quer ser chamada aqui no Ceará. O deputado Fernando Santana presidiu uma comissão especial que concluiu, uma comissão especial da Assembleia, que concluiu apontando uma série de irregularidades cometidas pela Coelce contra os cearenses. Também ele recebeu do Ministério Público Estadual um volumoso inquérito que os promotores de justiça fizeram sobre a atuação da Coelce no estado do Ceará e concluíram que ela deve ser condenada a pagar uma valiosa indenização à população cearense. Mas a CPI vai dar o que falar mais ainda, além desse relatório do Ministério Público Estadual. Vamos ouvir o que disse o deputado Fernando Santana ao colher as assinaturas necessárias para a CPI. Olá, minhas irmãs e meus irmãos em todo o estado do Ceará. Estamos aqui na Assembleia, na Casa do Povo Cearense, dia 7 de fevereiro de 2023. Deputado Fernando Santana aqui falando com vocês. Estamos colhendo assinaturas aqui dos colegas deputadas e deputados para a abertura de uma CPI contra essa empresa que presta um péssimo serviço ao povo cearense, desrespeita o povo e cobra um preço injusto na tarifa que nós pagamos, que é a empresa Enel. Veja bem, o ano passado eu falava que nós não tínhamos elementos técnicos e jurídicos para a abertura de uma CPI. Depois que essa casa reverberou o sentimento da população, nós criamos uma comissão aqui na casa e estudamos o contrato de concessão com a Enel. E ali nós identificamos várias, mas milhares de quebras de contrato com a população do estado do Ceará. O Ministério Público, por sua vez, também constituiu uma comissão, investigou a Enel, está pedindo aí, entre outras ações, mais de 63 milhões de reais de multa contra a empresa Enel. Semana que vem nós vamos a Brasília visitar a Agência Nacional. Só ela pode resolver esse problema e fazer com que a Enel respeite a população do estado do Ceará. Se a agência não resolver, essa casa vai abrir a CPI, investigar a Enel, convocar diretores e vamos resolver esse problema que eu não aguento mais e nenhuma das colegas
colegas e colegas deputadas e deputados aguentam mais as reclamações dessa empresa que, repito, presta um péssimo serviço ao povo cearense. Portanto, estou colhendo as assinaturas, já tenho 33 assinaturas dos 46 parlamentares. Seriam necessários 12 para abrir, nós já temos 33, mas eu vou dar a oportunidade aos 46 parlamentares. Já quero agradecer aos 33 que assinaram. E quero, daqui para quinta-feira, colher as 46 assinaturas para que essa casa, de forma unânime, possa combater esse desrespeito, essa falta de carinho, essa falta de ação social, enfim, essa falta de respeito com o povo cearense, que essa empresa presta um péssimo serviço chamado Enel. Ela tem uma concessão, e essa concessão, ela precisa sim ter lucro, mas não um lucro exorbitante ao ponto de desrespeitar o povo cearense, cobrar um preço injusto. Agora acaba de anunciar um reajuste na tarifa da energia rural de 10%. Isso é um absurdo. Nós não vamos aceitar. Portanto, ou a Enel muda, ou a Enel se muda, e é CPI na Enel. Pelo que disse aí o deputado Fernando Santana, ele quer ter a unanimidade nas assinaturas que pedem a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar, averiguar o trabalho da Coelce no Ceará. Isso confesso para os senhores ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, que se o deputado conseguir realmente as assinaturas dos 46 dele, mais 45 deputados, é um caso inédito na Assembleia Legislativa do Ceará. Sempre há divergências entre deputados na instalação de comissões parlamentares de inquérito. Mesmo, não é fácil se conseguir assinatura lá na Assembleia para a instalação de CPIs. Só com a participação de 12 deputados. É o mínimo. Quando 12 deputados se reúnem e pedem a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, ela está oficialmente formalizada. O deputado Fernando Santana já conseguiu 33 assinaturas e disse que até amanhã, quinta-feira, pretende conseguir as outras 13 assinaturas para ser a unanimidade da Assembleia. Isso significa dizer realmente que todos estão indignados com a atuação da Coelce no estado do Ceará. O governo federal mostra uma certa preocupação com o funcionalismo da União. Ontem, em um dos eventos do governo, vários ministros estiveram presentes, entre eles o da Educação, o senador cearense Camilo Santana, um dos que falaram na ocasião. Vamos ouvi-lo. Parabenizá-lo por essa iniciativa, dizer que essa é uma determinação do presidente Lula, que criou essa mesa de negociação permanente no primeiro mandato como presidente da República, que hoje retomamos, diante de um prejuízo que já foi tratado aqui por diversos representantes de vocês, né? Praticamente 7 anos sem reajuste. Eu também sou servidor público federal concursado do IBAMA. Aliás, sou duplamente servidor público. Sou servidor concursado e sou agora ministro, porque ministro também é um servidor público da nação e do povo brasileiro. Portanto, eu quero aqui me colocar à disposição, como ministro, toda a equipe do Ministério da Educação, para que a gente possa criar as mesas setoriais de negociação, de diálogo. O importante é dialogar. Democracia é isso, é respeito às diferenças, às visões de mundo, mas é sempre construir consenso e construirmos os caminhos que possam valorizar e respeitar aquilo que é mais importante e sagrado em um governo e em uma gestão, que é a qualidade do serviço público prestado à população. E nós só temos qualidade do serviço público quando valorizamos os nossos servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais desse país. Portanto, eu quero aqui dizer que
para nós, ministros, esse é um momento simbólico, é um momento de um reinício, é como o slogan do governo do presidente Lula, é união e reconstrução. Nós temos agora a missão de reconstruir esse país e reconstruir o diálogo e a valorização dos nossos servidores com sinceridade, com transparência, né? Avaliando todas as responsabilidades que nós temos diante do poder público, mas garantir sempre a valorização. Portanto, eu encerro minhas palavras prestando homenagem às milhares, centenas de milhares de servidores públicos que nós temos nesse país, pedindo uma salva de palmas a todos eles que estão nos 27 estados desse país. Muito obrigado. Bom, como senador da República, o senhor Camilo Santana também é servidor público. Não aquele servidor que fez um concurso público para ingressar no serviço em um dos setores da administração pública, porque o concurso a que ele submeteu foi o concurso do voto, e ele, então, é um dos 3 representantes do Estado do Ceará no Senado da República. 3 senadores tem o Ceará, como todos os outros estados e o Distrito Federal. Cada um tem 3 senadores. Não importa o tamanho do estado, a quantidade de eleitores, de população. Todos têm uma representação igualitária. O Senado é a casa dos estados, enquanto a Câmara é a casa do povo. Bom, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Alexandre Figueiredo, será o relator das contas do governo do ano passado, de responsabilidade dos ex-governadores Camilo Santana, nos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, porque no dia 1º de abril ele renunciou ao mandato e, a partir daí, a responsabilidade das contas da administração passaram a ser da ex-governadora Isolda Sela. O realce dessa informação é para dizer que o conselheiro Alexandre Figueiredo, igual a todos os outros, é muito percussiente nas análises, as análises que ele faz de todas as contas, é muito percussiente. Isso significa dizer, ele foi um dos conselheiros que levantou a ideia de punir o administrador primeiro do Estado por não garantir os recursos para a área da ciência e tecnologia, onde o Estado precisa gastar 2% do que arrecada e nunca gastou. Aliás, a propósito disso, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, apresentou uma emenda à Constituição do Estado para retirar esses 2% do orçamento do Estado para a ciência e tecnologia, mas uma reação imediata e forte da área da ciência cearense impediu que ele levasse adiante essa esdrúxula ideia de acabar com essa obrigatoriedade do Estado de investir 2% da sua arrecadação em ciência e tecnologia. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, sem antes lembrá-lo e convidá-los para assistirem o nosso programa às 12h40 na TV Otimista, onde falaremos destes assuntos aqui traçados e de outros novos assuntos. Será uma grande honra para nós termos como nossos telespectadores da TV Otimista a partir das 12h40. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!